internet, internet das coisas, né? Então, esse movimento que vem surgindo está cada vez maior. Tudo hoje em dia que você compra, você tem a possibilidade de comprar já IoT. Hoje os PLCs já vem IoT, até chuveiro hoje é IoT, tudo jogando para a internet. E o IIoT é a mesma coisa, mesmo conceito, só que voltado para a indústria. A diferença é que o IIoT ele tem mais, ele vai ter mais carinho, vai ter mais atenção à robustez e segurança, onde os produtos IIoT eles têm, vamos dizer, eles tendem a ser mais seguros, serem mais robustos, que é o que o padrão que a indústria exige, usando protocolos industriais. E essa camada de conectividade é onde começa a fazer a interação do monitoramento de ativos, quando começa a mudar o conceito da manutenção e monitoramento de ativos. É através dessa revolução da internet das coisas. O IIoT ele tem essa facilidade, ele consegue integrar tanto a tecnologia operacional como a da informação. Isso, isso melhora muito. Por exemplo, antigamente quando a gente sempre separava a OT com TI. Então, a planta ficava isolada da informação. Então, quem cuidava da planta era os técnicos, os mecânicos e os engenheiros, e quem ficava com a informação, com as decisões, tinha outro tipo de dados, e esses dados não conversavam. Era mais difícil você ter uma integração entre o TI e o TO, até por questão de segurança. Hoje, com o IoT, com o IIoT, isso é mais simples, você consegue numa plataforma só juntar tudo. Então, a gerência fica melhor, porque você consegue ter dados gerenciais e dados operacionais ao mesmo tempo. O valor da conectividade. Com o IoT você consegue ter um monitoramento contínuo. Hoje em dia, com esses sensores que são de fácil instalação, são sensores que mandam valores em tempo real, 24 horas por dia, isso muda um pouco a forma de analisar um ativo. Você evita, por exemplo, parar um equipamento para ir lá avaliar o estado dele. Ele está o tempo inteiro sendo avaliado por esses sensores, sem intervenção humana, e isso facilita também melhor em outros quesitos, como segurança, por exemplo. O técnico não precisa se expor em ambientes hostis, em lugares confinados. Existe também, por exemplo, hoje com a NR12, muitos equipamentos são isolados fisicamente, então é difícil o acesso, você só vai conseguir acessar com o equipamento desligado, e para isso vai ter que parar a produção. Com esses dispositivos IoT, você não precisa parar a produção, você consegue monitorar em tempo real, você não precisa entrar ou intervir numa máquina, e isso melhora a produtividade também, como está aí no slide, e a eficiência, porque esse sistema está sempre vigiando o ativo o tempo inteiro, de madrugada, 7 dias por semana, o tempo inteiro esse ativo está sendo monitorado, e caso ocorra alguma divergência, algum valor que não está previsto, ele já vai mandar um alerta. Além de também vir com um histórico também, você consegue ver a vida desse ativo através do histórico, ver o que acontece, qual que é a característica dele quando ele está ligado, quando ele trabalha com certo tipo de carga, quando trabalha com outro tipo de carga. Isso também pode gerar uma análise melhor do equipamento, você consegue
dimensionar melhor a forma que ele vai trabalhar para que ele dure mais. Aí a gente já entra na parte de como essa tecnologia, esse tipo de monitoramento começou a mudar a forma como a manutenção foi feita, como a manutenção era feita. Antigamente era baseada em dois tipos, né? A manutenção corretiva e a preventiva. A corretiva, o equipamento falha, o motor para, a equipe de manutenção vai lá, vai analisar o que aconteceu, vai ver onde é o problema, pedir peça, às vezes repor, às vezes arrumar alguma coisa. Isso gerava muito tempo de máquina parada e não programada. O pior de tudo é de não ser programada, porque às vezes, por não programar, você gera uma cadeia de intercorrências ao longo da sua produção que o efeito é bem maior. Nisso também vinha a preventiva. Para evitar que a corretiva, vinha a preventiva, que são manutenções programadas. De 1 em 1 mês a gente vai parar para olhar esse motor. De 15 em 15 dias a gente tem que fazer tal coisa. Funciona, mas às vezes você para de uma forma desnecessária, ou às vezes alguma coisa nesse meio do caminho da preventiva aconteceu fora do esperado e não deu tempo de fazer a preventiva, aí você cai na corretiva de novo. Então, com o monitoramento em tempo real, você consegue ver o que está acontecendo com o equipamento e consegue prever o tempo que ele vai durar para fazer a sua preventiva. Então, em vez de você colocar, vou fazer a manutenção de 1 em 1 mês, não, você monitora os ativos, o gestor vai olhar, opa, esse equipamento aqui já está ficando ruim, vamos programar para daqui 2 dias, daqui 1 semana, parado. E isso gera muita diminuição de custo e de tempo por exemplo, um equipamento que às vezes você está previsto de usar 1 mês, com esse monitoramento, às vezes ele pode durar 6 meses com a lubrificação correta, analisando, parando, fazendo toda a correção quando o equipamento apresenta o início de um problema. Aí, como diz aí no slide, o técnico passa a atuar com base em tendências e evidências e não em rotina. Então, o técnico ele já vai passar a monitorar pelo gráfico, pela vibração do equipamento, pela temperatura, pela corrente, como está o equipamento, antes mesmo dele parar o equipamento. Nisso muda o papel das pessoas na indústria. O técnico deixa de ser o resolvedor de falhas, passa a ser o analista de dados de confiabilidade. Esse técnico ele vai ficar monitorando o ativo através dos gráficos, através dos sensores, e não ficar esperando que aconteça alguma coisa ou uma preventiva. Ele vai passar a se especializar na característica de cada motor e vai saber a tendência do que vai acontecer com esse motor depois de um tempo. O gestor também, ao mesmo tempo, ele vai ter dashboards, indicadores que ele vai conseguir prever e planejar melhor as suas paradas e a manutenção. Por exemplo, ele pode planejar melhor, eu vou remanejar esse aqui que eu não preciso de tanta atenção, para o mês que vem vou dar atenção nesses que precisam de mais atenção. Isso ele já consegue gerir melhor a cadeia de produção. Então, juntando gestor e técnico com a análise das variáveis, isso passa a ser uma equipe proativa e colaborativa, com foco em resultados. E isso começa a gerar a consolidação da manutenção 4.0, né? Que é uma manutenção com decisões mais baseadas em dados, com decisões... esses dados eles diminuem um pouco a necessidade da experiência da manutenção, porque essa experiência ela vai virar dados e esses dados vão ser a experiência dos próximos
gestores e mantenedores. Aí tem uma tabelinha que eu gosto, que eu quis colocar, que é a evolução na manutenção. Como a gente falou, tinha a corretiva, que o equipamento estraga, a pessoa vai lá, atua na falha. Essa é a pior, né? Porque primeiro que o equipamento chegou ao ponto de quebrar, então isso vai gerar mais custos de manutenção. Como isso é uma coisa que não foi programada, às vezes você vai ter que pedir peça, vai ter que criar, consertar a peça, isso vai gerar muito tempo de parada. A preventiva atua por tempo fixo, então muitas vezes você vai ter trocas desnecessárias, você vai ter paradas desnecessárias, às vezes o motor tá rodando bem, um equipamento, uma esteira tá bem alinhada, mas aí você vai parar sem necessidade, enquanto tem outro equipamento com problema prestes a quebrar. Com a monitoração em tempo real, você entra para a preditiva, que você vai atuar devido à condição atual e real dos equipamentos. A preditiva já passa a ser mais eficiente, porque com a gestão, com aquela mudança entre o gestor e a pessoa da manutenção, com a mudança de equipe, da forma de trabalhar, você consegue atuar nos equipamentos no momento certo e de forma mais inteligente. Com o IoT, que além de estar em monitoramento em tempo real, jogando isso na forma de IoT, jogando isso na internet, você abre a possibilidade de ter uma manutenção prescritiva, que além de prever o problema, ele já vai te indicar onde é o problema e como resolver. Através de IA, através de algoritmos que vão estar rodando junto com esses sensores, você já chega na próxima etapa, que é a prescritiva. E isso também gera menos custos, porque você vai perder menos tempo de atuação, você já vai direto ao ponto. Às vezes, por exemplo, a IA já vai te informar que o problema é lubrificação, que o problema é rolamento, que tem algum dente quebrado, alguma coisa assim na engrenagem. Então você já ganha mais tempo, você já prepara tudo antes e já vai direto ao ponto. Aqui é um exemplo de como são esses equipamentos IoT. Por exemplo, aqui na EDM a gente trabalha muito com os equipamentos da IFM, que é um parceiro nosso, a gente confia bastante, e a gente usa sensores, por exemplo, de vibração e temperatura da IFM, que são wireless. A gente simplesmente, com o imã, cola ele no motor, cola nos pontos, em alguns pontos estratégicos, né? Lado acoplado, lado oposto ao acoplado. Esse sensor, ele manda um sinal para um gatewayzinho também da IFM, e esse gateway integra o sensor no IoT, integra esse sensor na internet. Então a gente consegue receber esses dados na nuvem e tratá-los da melhor forma. E a gente pode jogá-los em algoritmo, em IA, aprendizado de máquinas. E é extremamente simples, não exige muita infraestrutura. É só colocar no motor, ligar o gateway e ele já está mandando essas informações para a nuvem. Esse sensor, no caso esse que a gente usa, ele detecta nos 3 eixos X, Y, Z vários tipos de vibração, faz a aferição também, a medição de temperatura, e isso tudo vai ajudar a ver o estado da sua máquina. Toda máquina vai ter uma característica de vibração. Quando essa característica de vibração muda, o sensor vai mandar esses dados, a IA ou o algoritmo vai detectar essa mudança de comportamento, e dependendo do tipo de mudança de comportamento, ele vai te indicar onde está o problema.
Benefícios reais. Então, como eu disse antes, são vários benefícios, né? A redução drástica de paradas inesperadas, diminuição do custo da manutenção corretiva, então vai ter muito menos manutenção corretiva, quase zero, né? Indo só para preventiva, ou prescritiva, preditiva, né? E prescritiva. Maior vida útil dos equipamentos, porque quando o equipamento começa a falhar, esse sistema já vai identificar, já vai mandar, você já vai corrigir essa falha, então a vida útil do equipamento vai subir bastante. Isso em ambientes mais seguros e controlados, então você evita de pessoas intervirem no equipamento desnecessariamente, pessoas irem lá para ver, para monitorar, para abrir o equipamento. E aí são os exemplos já de aplicações que usam esses sensores. São usados mineração, papel, celulose, siderurgia, utilidades. Então já são vários setores usando esse tipo de sensor. Não adianta você ter todos esses dados, você colocar os sensores, sensoriar sua planta inteira, se você não vai usar esses dados para nada, né? Você não vai ler os dados, não vai atuar conforme os dados. Então, uma parte importante, depois de coletar esses dados, é transformar isso em dashboards inteligentes, em análises inteligentes, né? Então, transformar esses dados em conhecimento. Para isso, você vai precisar de uma plataforma, né? Esses dados vão para a nuvem, essa nuvem você vai usar em alguma plataforma, em alguma forma de coletar esses dados para analisar da melhor forma, montar seu dashboard, montar a hierarquia de quem vai olhar qual equipamento, qual vai ser quem vai analisar o que, para onde esses dados vão, para onde os alertas vão chegar, se vão chegar num gestor, se vão chegar numa pessoa de manutenção, vão chegar num gerente. Então, depois de trazer a sua indústria, ao seu processo com dados inteligentes, é a hora de montar esses dados de uma forma que faça sentido no processo. Então, como iniciar a jornada IIoT? Então, umas boas práticas de como começar é começar pequeno. Você começa num ativo que você acha muito crítico, que tem muita parada, que acontece muita coisa, começa a automatizar os dados dele, né, com IoT, começa a colocar sensoriamento nesse ativo, leva para uma plataforma, começa a montar essa plataforma para que você entenda o funcionamento do ativo e que essa plataforma te ajude a gerir esse ativo. Utilize sensores confiáveis, em gateways abertos, que usam protocolos abertos, MQTT, APCUA, Modbus TCP, porque esses protocolos industriais ou de IoT que são abertos vão ser mais fáceis de fazer integração, fazer a conversa entre um e outro, a conversa até a central. Centralizar os dados em uma única plataforma também, você já tem tudo integrado, e como os dados estão centralizados numa única plataforma, o seu algoritmo vai trabalhar melhor. Então, tudo que o seu algoritmo precisa, eu preciso de saber se o motor está ligado, boleando se ele está ligado ou desligado, vai estar na plataforma. Preciso saber por que a vibração desse ativo, uma hora é X, outra hora é Y. Então, com outros dados, por exemplo, quando ele está trabalhando com mais carga, a vibração dele é essa. Quando ele está trabalhando com menos carga, a vibração é outra. Para entender como o seu ativo funciona.
Porque às vezes não vai ser tão simples. Ele trabalha numa vibração X, ele subiu um pouco a vibração, está com problema. Não, às vezes a carga aumentou, ele muda a vibração. Nisso você vai ampliando gradualmente a sua planta. Pouco a pouco você vai conseguindo ampliar, você não precisa fazer tudo de uma vez. A vantagem desses dispositivos IoT é que eles são fáceis de implantar. Geralmente é coisa simples, você não precisa de cabo, não precisa de fio e você vai colocando aos poucos, monitorando aos poucos. E também, não menos importante, criar uma cultura de análise contínua, envolvendo a operação, manutenção e engenharia. Não adianta ter os dados ali, você ter tudo que a sua máquina entrega, se você não vai conhecer o que essa máquina entrega, conhecer o que acontece com essa máquina. Então, como é uma coisa muito particular, a IA, com o tempo, ela vai aprendendo, ela vai te auxiliar muito nisso, mas jamais vai dispensar a análise da operação, manutenção e engenharia. Então, o sucesso não depende do tamanho do projeto, mas da constância na evolução. Então, é uma evolução contínua de sensoriamento da equipe também entender o equipamento. Então, falando sobre plataforma, a gente chega numa plataforma que a gente está montando aqui na LGM justamente para concentrar todos esses dados IoTs. Eu não falei antes, mas hoje em dia tudo se converge ao IoT. Fui na ENA recentemente, Encontro Nacional de Automação, e o que eu vi que a tendência desse ano é IoT. PLC vem IoT, sensor já vem IoT, tudo está se convergindo para isso. A indústria aceitou mandar os seus dados para a internet, ou seja, está confiando mais na segurança cibernética, está confiando o seu processo em deixar em nuvem pelo ganho que ele traz. Então eu vou compartilhar a minha tela aqui. Então agora a gente vai mostrar um pouco da plataforma que a gente está trabalhando, que é a Nexalis. Aqui a gente consegue pegar esse conceito IoT de integração de todos os dados possíveis da planta, onde aqui a gente consegue unir tudo que a planta tem de sensoriamento numa só plataforma para facilitar a gestão de ativos, para facilitar as análises dos equipamentos. Aqui passando pelo menu do aplicativo, a gente consegue ver que ele tem uma parte de dashboards, tem uma parte de análise de variáveis, onde você vai conseguir fazer a análise dos gráficos. Tem a gestão de alertas, onde vai mandar alertas caso algum equipamento saia de um padrão, um alerta de high ou high. Isso tudo é parametrizável. E essa parametrização a gente começa nessa parte de gestão de cadastros, onde a gente vai cadastrar as tags, como uma forma de a gente separar e dividir os equipamentos, os sensores, da forma que fique mais justa e eficaz para cada empresa. Aqui a gente vai cadastrar grupos de e-mails, onde vão ser disparados junto com o alerta. Por exemplo, você pode criar um grupo de e-mail de manutenção, da equipe de manutenção, criar um grupo de e-mail para gestão, um grupo de e-mail para setor X, setor Y. Então aqui a gente cria um grupo de e-mails. Usuários, aqui a gente cria o tipo de usuário, se vai ser um analista, onde ele vai fazer análise de dados, se ele vai ser apenas um operador onde vai ter acesso apenas a dashboards. Enfim, aqui a gente gere o acesso dos usuários. Aqui também é um campo onde a gente vai criar justificativas para manutenção. Isso facilita na hora de criar relatórios, porque na operação, quando for resolver algum alarme, quando for dispensar
ou mostrar que esse alarme, que esse problema foi resolvido, o usuário obrigatoriamente terá que escolher uma dessas opções cadastráveis. Gestão de equipamentos. Aqui a gente também cadastra tipos de equipamentos para facilitar também o próprio algoritmo de inteligência artificial para saber que tipo de equipamento é. Por exemplo, uma bomba, a gente pode colocar quais informações a gente precisa ter da bomba. Rotação, tensão, enfim. É um aplicativo que ele é moldável conforme a necessidade da planta, conforme a necessidade do cliente. Então vamos aqui para a gestão de estrutura. Aqui a gente vai criar a estrutura da empresa, com setor, área, equipamento e dentro do equipamento os sensores que estão nele. Esse cadastro também é sempre de arrasta e solta, a gente consegue mudar a posição deles simplesmente arrastando, que a gente muda a posição, pode mudar, esse aquecedor não está aqui nesse equipamento, está nesse, simplesmente arrastando a gente consegue mudar a posição deles para facilitar a análise, né, da operação e da gestão. Então aqui é uma planta de um parceiro nosso, que a gente está coletando dados reais. Aqui a gente consegue ver os detalhes do equipamento e o dashboard. Como que a gente monta um dashboard, por exemplo? Aqui em cadastro a gente consegue criar o dashboard da forma que fique mais fácil para gerir esse equipamento. A gente edita o layout da mesma forma, arrasta e solta, muda o tamanho, muda a posição. Dessa forma a gente vai montando o dashboard. Deixa eu cancelar aqui para não salvar as modificações. Com isso a gente tem a parte de dashboard, onde vai ter os dashboards que a gente monta, com gráficos. Os dashboards podem conter valores atuais, figuras, informações do sensor. Esses são sensores que a gente comentou antes da IFM, já na área do motor. Esses são os valores reais, puxados dos últimos 30 dias, dos últimos 15 dias, 6 horas. Enfim, a gente vai montando os dashboards e aqui na sua tela esquerda, na tela lateral na esquerda, você consegue ver a cadeia de alarmes. Por exemplo, na Cisan inteira, na empresa inteira, temos 40 alarmes e 20 alarmes em high, 40 em high. Esses alarmes estão sendo simulados só para gerar alarme. A gente coloca um high e um high baixo só para disparar o alarme. Então, por exemplo, a gente vai entrando na árvore, a gente vai filtrando esses alarmes. Por exemplo, na aciaria. Esse também é uma outra forma de exibir um dashboard. Por exemplo, a gente coloca pins em cima de uma figura. Aqui não tem alarme nenhum, aqui não tem, aqui já tem alarme. Clicando em cima dele, a gente já vai para o dashboard específico daquele local. Aqui a gente colocou pins de alarmes e onde a gente vai ver onde está o alarme. Por exemplo, aqui também mais uma figura com pins, a gente sabe que o alarme está aqui e aqui. Enfim, uma outra forma de visualizar os alarmes é clicando aqui na exclamação. A gente vai ver cards de alarmes. Entrando neles, a gente tem um detalhamento dos valores, em cada momento que chegou um valor acima do limite. Os thresholds, né? O limite high 32, o de atenção 25, de alerta. Então, todos esses valores passaram de 25, que são todos de alerta. Aqui
a gente consegue dispensar esse alerta ou resolver. Dispensar, a gente entra naquelas opções que a gente cadastrou. Foi limite errado, alguém cadastrou um limite errado, então disparou um alarme. Foi interferência no equipamento, alguém estava fazendo a manutenção, disparou um alarme. Enfim, isso vai da gestão, o que você quer que seja definido para gerar relatório. Resolução, a ordem de serviço foi criada, ou o ajuste foi realizado. Você faz a descrição e resolve esse alarme. Esse alarme fica como resolvido e vai subir da tela aqui. A outra parte, análise de variáveis. Essa aqui já é um gráfico onde a gente consegue fazer umas análises mais profundas do que está acontecendo. A mesma árvore que a gente cadastra nas mesmas posições vai aparecer aqui com os sensores. Esse é um sensor de vibração. Somente esse sensor de vibração entrega 17 variáveis. Aceleração pico a pico no eixo X, Y, Z, aceleração RMS XYZ, entrega bateria, porque é um sensor a bateria, temperatura. E no arrasta e solta a gente consegue jogar ele para o gráfico. Aí a gente consegue aumentar o range dele, ver ponto a ponto que foi coletado. Isso são as 24 horas de agora para trás. Se a gente quiser uma outra data, a gente consegue puxar uma outra data e hora. E o mais interessante para análise é misturar dados. Eu quero saber essa vibração junto com essa temperatura, por exemplo. Qual foi a relação entre as duas? Você consegue misturar deixa eu ver esse outro aqui. Você vai arrastando para o gráfico e comparando as variáveis, comparando o valor de cada variável. Aqui você vai conseguir mostrar a linha de limites, de thresholds, caso exista. Aqui você consegue dar ênfase a uma ou outra variável. Clicando no Ctrl e clicando na variável, você exclui ela do gráfico, caso você não queira mais ela. E aqui também você consegue alinhar a escala, por exemplo. A temperatura aqui está entre 17,98, a escala automática, até 43. Aqui já está de 17 até 27. Eu consigo sair do modo automático e alinhar a escala de, por exemplo, nesse caso, de 15 a 25, passou um pouco, de 15 a 35, de 15 a 45, ele já está todo aqui no gráfico. Então, para alinhar, eu vou colocar a mesma faixa para esse aqui. Agora a gente tem a faixa real dos dois, casado no mesmo range. Essas análises também a gente consegue salvar, editar o nome dessa análise do gráfico. A gente consegue colocar mais painéis aqui. Se eu arrastar para, consigo abrir um outro gráfico. Então eu arrasto para ele, isso já vai para outro gráfico, então eu consigo criar mais de um gráfico na mesma tela, dividir, mudar para horizontal, vertical, enfim, da forma aqui eu consigo aumentar o espaço da análise. Quero ver esse gráfico aqui maior, quero uma análise maior, consigo deixar ele em tela inteira para ver os detalhes. Aqui a gente consegue ver os detalhes, por exemplo, nesse exato ponto aqui, às 12h26 e 17. Eu consigo ver que a temperatura, o último dado de temperatura coletada nesse momento foi 41,25 e o último dado da outra temperatura, da TT 202 foi 24,67. Embaixo a gente consegue ver qual foi o exato momento que foi coletada essa temperatura. Isso vai depender de cada sensor.
do quão a variável vai mudar para ficar mais próximo uma coleta da outra. Voltando aqui sobre essa análise, a gente consegue também salvar essa análise. Criei esse gráfico, coloquei as variáveis que eu preciso, ficou legal. Venho aqui e consigo salvar. Ah, foi a análise do webinar. Vou compartilhar com os outros usuários da empresa. Vou compartilhar com os outros usuários da empresa ou eu quero essa análise só para mim? Você tem essa opção. Então, eu vou compartilhar. Salvei. Essa análise está salva. Vou carregar as análises que foram salvas. Tem esse painel aqui criado por Thales Souza, no dia 18/9. Abri a análise do Thales. Ele criou 4 abas com gráficos variados. Por exemplo, esse de coifa aqui é um gráfico onde mostra 4 temperaturas diferentes. Enfim, essa parte de análise a gente vamos dizer, onde o analista vai passar o dia aqui estudando o equipamento, estudando o comportamento do equipamento e da planta. A gente pode, por exemplo, também colocar aqui para ver por que houve essa mudança de temperatura. De repente você vem aqui, pega um valor booleano, bomba ligada, bomba desligada, ou aquecimento em automático, em manual, joga aqui e você vai conseguir comparar na mesma faixa de tempo todo o comportamento do equipamento. Então, é uma ferramenta fantástica que está aí para auxiliar todo mundo, juntando todos os dados, tanto de sensores IoT, que a gente incorpora, quanto de variáveis do PLC, que a gente consegue puxar através do ambiente na rede do cliente. A gente consegue puxar todos os dados, qualquer dado de PLC, seja em qualquer protocolo, pode ser Modbus, qualquer protocolo até então na camada Ethernet, pode ser o Modbus TCP, pode ser Profinet, Ethernet IP, S7 Connection, enfim, OPC-UA. A gente consegue puxar esses valores e levar para a nossa base de dados para deixar tudo no mesmo lugar, no mesmo software. Deixa eu ver se tem mais. O que mais que eu posso mostrar? Temos aqui, a gente pode navegar tanto pelo menu lateral quanto pelas land pages. Aqui temos também a gestão de alertas, onde a gente consegue ver todos os alertas. A gente consegue ver, por exemplo, se tem alguma variável offline, ou seja, o PLC está fora da rede, ou o endereço dessa tag está errado, aconteceu alguma coisa, a gente consegue ver, ele já gera um alerta caso passe um período sem receber sinal dessa variável. Aqui, por exemplo, resolvido. São as últimas vezes que as tags ficaram offline, a gente tem um histórico, caiu a energia, o PLC saiu fora do ar, alguma coisinha, a gente vai ter esse histórico também que estava fora do ar. Essa na gestão de ativos, voltando à gestão de alertas que eu não mostrei, aqui a gente consegue resolver problema ou dispensar. Vai da gestão definir o que seria dispensar ou resolver e dentre eles também o tipo de resolução e o tipo de dispensa. Tudo para gerar relatório, gerar informação dos ativos. Tags também na gestão de estrutura, a gente consegue taguear os equipamentos, para que também a gente consiga separar os tipos de equipamento aí,
depende, pode ser, a gente pode colocar quantas tags quiser, quantos equipamentos quiser, justamente para dividir, para facilitar também na gestão depois, na organização dos equipamentos da planta. A ficha técnica, onde a gente define o que é importante de cada equipamento. Essa lista também ela é editável, a gente consegue colocar campos que são obrigatórios, campos que não são obrigatórios. Então, quando o analista, o administrador do sistema vai cadastrar um equipamento, ele é obrigado a colocar rotação, por exemplo. E aí a gente coloca o valor da rotação e aí esse equipamento já acaba criando uma rotina de criar uma ficha técnica de cada equipamento, onde se você precisar de um manual, de alguma informação, você tem acesso muito rápido através do aplicativo, que ele é online, você consegue pelo celular olhar essas informações. Aqui mais um exemplo de dashboard com figuras, com valores. E acredito que é isso. Esse sistema ele está crescendo, né? Já tem planos, já tem, por exemplo, áreas de insight do sistema, onde aqui já vai ser inteligência artificial que vai já dar relatórios do que está acontecendo com a planta. Você já estamos preparando módulos de criação de ticket de manutenção, de, de relatório sobre o estado dos equipamentos, enfim. Isso, acredito que é tudo meio que resumido para mostrar para vocês hoje nessa parte do software. Queria agradecer, passar a palavra para a Aruana. A gente já está finalizando aqui também. Agradecer novamente por todos vocês que estiveram presentes aqui com a gente.